O presente trabalho da Faculdade Uninova FAP, disciplina Projeto Integrador, Constituição e Novos Direitos, do curso de Direito Noturno, vem apresentar o seguinte tema: Feminismo e Igualdade de Gênero, pelos integrantes Andressa Kelly, Isadora Maria, Mayra Lucena e Tiago Plácido. O feminismo é um conceito que surge no século XIX, a qual se desenvolveu como um movimento filosófico, social e político. Sua principal característica é a luta pela igualdade de gêneros, de homens e mulheres. E uma das maiores influências foi a Revolução Francesa e as alterações sociais que começaram a acontecer nessa época. Nesse trabalho, vamos ver o depoimento e opinião de mulheres aguerridas que lutam em prol da causa. Bom, pessoal, e para falar sobre feminismo, está aqui nossa entrevistada, a psicóloga Jórdua Moreira, 27 anos. Ela é especialista em avaliação psicológica, mestranda em políticas públicas pela Universidade Federal do Piauí, membro do GT de Relações Étnico-Raciais do Conselho Regional de Psicologia do Maranhão. Ela também, pessoal, é membro da UNEGRO, pesquisadora, e estuda sobre a saúde mental, violência contra as mulheres, principalmente pelo viés interseccional de raça. Então, com vocês, as palavras da doutora Jórdua Moreira. Oi, gente, tudo bem? Para quem não me conhece, eu me chamo Jórdua Moreira, sou psicóloga, mestranda em políticas públicas pela Universidade Federal do Piauí, né? E eu tô aqui com vocês para falar um pouquinho sobre o feminismo, ou os feminismos, como nós que estudamos gostamos de nos referir. Mas eu queria deixar, primeiramente, uma observação de que a minha caminhada, eu sempre gosto de falar da minha caminhada, ela ainda é eu ainda sou muito nova nesses estudos relacionados a feminismo, a raça, a gênero, justamente por causa do meu processo também de me descobrir negra, de descobrir o meu papel enquanto uma mulher negra dentro da sociedade. Então, no meados de 2019, 2018, 2019, que eu impulsionei os meus estudos sobre feminismo, né? Só que agora o que eu estudo mais é a interseccionalidade, é o feminismo negro, né? As pautas voltadas para os movimentos das mulheres negras, quais são os seus direitos e tudo. Mas eu vou fazer uma leve introdução sobre a questão do feminismo como um todo e depois trago um pouquinho sobre o feminismo negro, tá? Que é o que eu vou tentar citar aqui. Eu fiz uma colinha, né? Porque é importante ter esse roteiro para me basear, então eu vou ficar olhando aqui uma vez ou outra. E aí, como a gente sabe, o feminismo ele foi dividido por ondas, né? O feminismo ele é uma teoria que busca estudar, né, que busca defender o papel das mulheres na sociedade, né, como essas mulheres são vistas, como elas são colocadas na sociedade, né, e a luta por essa igualdade, né, a luta pela igualdade de direitos, pela igualdade de diversos fatores que estão incluídos na sociedade. E aí, nas teorias se cita três ondas, né, do feminismo. A primeira, que inicia com toda aquela repercussão sobre o voto feminino, sobre as mulheres poderem votar e etc. A segunda vai girar em torno da questão do que é o gênero, o que é biológico, quem é mulher, o que é ser mulher na sociedade, enfim, né, vai ser voltado também para a questão sobre as condições que as mulheres são colocadas, são exploradas, né, por conta do seu sexo, por conta da questão reprodutiva, né, aquilo que a mulher é dona do lar, que a mulher nasceu para ser mãe. Então, na segunda onda surge muito esse debate, né, sobre o biológico e o gênero. E na terceira, né, terceira onda, a gente tem uma relação com a globalização, com o movimento da comunicação na internet, onde vão surgir várias teorias, né? Teoria queer, né, que citam Judith Butler, a Donna Haraway, que começam a debater sobre essas teorias os movimentos punk feministas, que é o que vão citar, né, que é o que vão chamar, que ele faça você mesmo, né? Enfim, e aí nessa época também, na terceira onda, mais ou menos ali em 1989, surge a Kimberly Crenshaw, que vai falar sobre a interseccionalidade. Tecnicamente, a interseccionalidade ela é uma teoria que busca entender os vários níveis de opressões que as mulheres sofrem. Não só as mulheres, todo mundo.
as mulheres negras, os homens negros, né? Porque nessa teoria entende-se que as mulheres negras, elas sofrem mais e elas estão em busca de outros tipos de direitos. Enquanto, tem uma professora minha que ela fala, enquanto as mulheres brancas estavam atrás de luta pelo voto feminino, as mulheres do feminismo negro, elas queriam viver, elas queriam não ser vítimas de violência, elas queriam ter um salário mais digno, elas queriam estar naquela luta para a garantia dos seus direitos. E aí, a proposta da interseccionalidade é essa, não ver a mulher como um ser universal. Uma mulher e tudo aqui, a mulher e os direitos, o que ela quer é só um. E não. A teoria da interseccionalidade busca entender que as mulheres negras buscam uma coisa, as mulheres brancas estão buscando outra, as mulheres negras sofrem de uma forma, as mulheres brancas sofrem de outras. E aí entra também a população LGBTQIA+, né? Mulheres trans, travestis. Então, entender cada atravessamento, cada coisa que essas pessoas, essas mulheres, esses grupos que foram minorizados lutam. Tem as mulheres indígenas, enfim, pelo que eles estão lutando. Então, o feminismo, essas teorias, é a teoria mais decolonial, onde eu busco criticar as diferentes origens, onde eu busco ler sobre as mulheres, né, as autoras negras, né, fazendo aquele paralelo, entender o que elas estão lutando e tudo mais. E aí eu trouxe para vocês algumas dicas de livros para entender um pouco mais sobre as teorias do feminismo, né? Aqui tem a Djamila Ribeiro, Quem Tem Medo do Feminismo Negro, tem esse Feminismo e Política, mas tem outros livros também que me ajudaram a compreender a proposta do feminismo, né? Tem a Françoise Verger, tem a Lélia Gonzalez, que ela é daqui, né? Ela é brasileira, que é sobre ela trata sobre o feminismo afro-latino-americano. Tem a Beatriz Nascimento, tem a Angela Davis, que também é uma referência nessa parte dos estudos da luta a luta das mulheres, enfim, com ênfase nas mulheres negras. E acho que é isso. Acho que dá pra gente compreender, deu pra compreender um pouco. 5 minutos é pouco tempo, mas deu pra compreender como é que funciona o feminismo. Tchau. E nossa segunda entrevistada se trata da senhorita Alexandrina Paiva da Rocha, 38 anos, professora de filosofia, ela que é doutora em filosofia política pela Universidade de São Paulo, mestre em cultura literária europeia pelo programa Erasmus Mundus, mestre em filosofia pela Universidade Federal de São Carlos, integrante dos grupos de pesquisa, Núcleo de Estudos em Tribunais Internacionais da Faculdade de Direito da USP, Escola de Frankfurt, Educação, Formação e Cultura da UEMG, Núcleo de Pesquisa de Hannah Arendt, da UFP, e Núcleo de Estudos sobre Ensino de Filosofia da UFP. Olá, eu me chamo Alexandrina, sou professora de filosofia, participei já de alguns coletivos de mulheres, e hoje eu fui convidada para falar um pouco sobre feminismo. Eu agradeço o convite. Eu acredito que a gente tem, sim, que ter mais espaços para falar sobre o movimento feminista, para entender o que é o movimento feminista e sair do senso comum de feminismo. Acredito que se a gente perguntar para homens e mulheres qual é o impacto do feminismo na vida deles, poucas pessoas vão conseguir dizer isso, né? A gente coloca o termo feminismo, movimento feminista, como se fosse alguma coisa bem ali no Monte Olimpo, né, bem longe da gente, e a gente não consegue fazer associação à nossa realidade, né, à nossa prática diária. Então, eu acredito que o feminismo ele é uma corrente filosófica, uma corrente de mudança de pensamento, assim como como demais correntes filosóficas, né? Então, parte de um contexto histórico bem específico. A partir desse contexto histórico específico, a gente faz perguntas das coisas que estão acontecendo, o que está errado, o que a gente pode fazer uma mudança. E aí, os autores, as autoras, eles vêm tentar refletir, fazer uma análise filosófica sobre isso e formar teorias para que a gente consiga associar a teoria e a prática e a gente consiga entender mais e saber mais do que é o movimento feminista e qual é o impacto na nossa vida.
Quando eu perguntei do que eu poderia falar sobre o feminismo, me falaram, você acha que teve avanços em relação ao movimento feminista? O que pode avançar mais no movimento feminista? Então, acho que o que eu quero pontuar hoje é que o movimento feminista ele partiu de um momento específico. Ele partiu no começo da contemporaneidade, né, em que a gente estava vendo que aquele projeto de ser humano, né, aquele projeto de ser humano perfeito, racional, que a modernidade estava passando para a gente, aquele ideal de homem, né, de ser humano, né, ele era falho. A gente estava vendo que não havia essa questão de progresso ad infinito, como a modernidade passou para a gente, né, que a política, que as desigualdades sociais, que a ciência e o próprio ser humano, dotado de uma racionalidade extrema, ia partir de um ponto e avançar até o seu ápice. A gente percebe no começo da contemporaneidade que o homem tem fragilidades. O ser humano tem fragilidades. Então, a gente tem que lidar com essas fragilidades. A gente tem que pensar mais no indivíduo. Tem que colocar o indivíduo no centro das nossas reflexões filosóficas. E quando a gente começa a fazer isso na contemporaneidade, a gente vê o quê? A gente vê que a gente tem grupos que são oprimidos. E esses grupos começam a pensar a sua realidade, começam a querer ter uma fala, começam a fazer questionamentos sobre isso, dar respostas sobre isso, e aí é o contexto na contemporaneidade, junto com outras correntes filosóficas, como a psicanálise, como a criminologia, que surge o existencialismo, né? Que surge o movimento feminista. É claro que o movimento feminista ele é amplo, ele não consegue dar conta de tudo. Que mulher você está falando, né? Quais são as pautas? Entender as ondas, né, do movimento feminista. Mas e isso não é compreendido pela maioria. O feminismo entrou num senso comum. A gente não entende mais de onde é que ele partiu, quais são as nossas demandas, quais são as nossas realidades, né? E aí o que acontece? Eu acho que a legislação e também as políticas públicas, elas avançaram, sim, a partir do movimento feminista. Mas eu acho que tem um ponto que ainda não avançou tanto, que é a educação feminista. A gente ainda não consegue avançar muito na discussão dentro do feminismo, e eu acho que só a partir do momento que a gente tiver uma política pedagógica de educação feminista, como coloca a Patrícia Hill Collins, é que a gente vai conseguir fazer com que o feminismo avance muito. E aqui no Brasil, mais do que em qualquer outro lugar, a gente não consegue avançar, porque a educação para o feminismo ela está vinculada a uma questão da sexualidade, como se fosse uma ideologia de gênero. Então, eu acho que o avanço do movimento feminista no Brasil perde muito por a gente não conseguir avançar com uma pauta de educação para o feminismo. Eu acho que essa pulga, né, atrás da orelha que eu queria deixar, essa questão que eu queria colocar, e a gente fica aí aberto para uma próxima discussão, um próximo debate sobre o feminismo e a educação feminista. E esse foi o nosso trabalho de pesquisa feito pelo Grupo 1, onde procuramos ouvir e conhecer mais sobre essa causa tão importante e ainda tão pouco debatida em nossa sociedade. As mulheres desde sempre lutam pelos seus direitos, desde os mais simples expressos em nossa Constituição, como liberdade de ir e vir, de decidir sobre seu corpo, sobre sua sexualidade, sobre sua religião e etc. O lugar de mulher sempre foi e sempre será onde ela quiser. Um abraço a todos e o nosso muito obrigado.